Olá, pessoal. Prazer estar de novo aqui com vocês no canal da Certa Odontologia. E hoje nós vamos conversar sobre mais um tema dentro da nossa área de terapêutica medicamentosa. Semana passada nós postamos uma videoaula sobre controle de dor inflamatória em odontologia e hoje a gente vai vai gravar uma videoaula, postar uma videoaula sobre como escolher uma solução anestésica ideal em odontologia. Tá? Então iremos abordar hoje a parte de anestesiologia, mas especificamente a parte terapêutica, a parte de drogas, não a parte de técnicas anestésicas. Em breve faremos um outro vídeo, uma outra videoaula discutindo um pouquinho mais de técnica anestésica, né, para as diferentes especialidades odontológicas. Então, na realidade, mais ou menos como eu comecei a aula de controle de dor inflamatória, eu começo a aula de anestésicos locais dizendo que provavelmente, né, o final da aula, a nossa conclusão do final da aula não vai ter nenhuma novidade para ninguém. Tá? Eu acho, assim como todo mundo acha, a articaína a nossa melhor opção anestésica, o vasoconstrictor disparado mais interessante para a gente é a adrenalina numa concentração de 1/100.000. Como eu brinco, daqui a 40, 50 minutos o tubete de plástico vai continuar sendo horrível, a felipressina vai continuar sendo o vasoconstrictor mais fraco, a bupivacaína vai continuar sendo a droga anestésica mais tóxica. Então, na verdade, o que a gente vai tentar nesse nosso bate-papo é sair da decoreba. Todo mundo que está assistindo essa aula, acho que sem exceção, concorda que a articaína é a nossa melhor opção anestésica. Mas a pergunta é, por que que ela é a nossa melhor opção anestésica? Por que usar vasoconstrictor e por que adrenalina e não a felipressina e não a noradrenalina? Por que usar o tubete de vidro e não o tubete de plástico? Então, é em cima disso que a gente vai brincar. Então, de uma maneira bem simplista, uma solução anestésica ideal é uma solução composta por uma droga. Então, a gente vai tentar, primeiro, entender qual a diferença entre as drogas. Obviamente, no Brasil, nós só temos cinco opções de drogas. Nesse slide tem 6 escritas, vocês vão entender por quê. A mepvacaína, lidocaína, prilocaína, bupivacaína, articaína. E eu coloquei etidocaína, apesar dela não ser comercializada no Brasil, por enquanto, não sei se vai, mas para a gente comentar umas coisinhas para poder comparar ela com a articaína. Então, nós vamos tentar entender qual a solução anestésica, qual a droga anestésica melhor, ou pelo menos quais as que eu tenho mais indicação em odontologia, quais que eu tenho menos indicação. Ótimo. Então, aqui vem um primeiro conceito importantíssimo, fácil, mas que a gente tem que enfatizar bem. Existe uma grande diferença entre a terminologia droga anestésica e solução anestésica. Então, uma droga anestésica é uma substância que, em português, o nome dela termina em caína. Tá? E uma solução anestésica é uma junção de substâncias e, obviamente, toda solução anestésica ela tem uma droga anestésica dentro dela. Mas olha a diferença. Praticamente todas as soluções anestésicas têm um vasoconstrictor dentro dela. Tá? Então, a gente sabe que pode não existir vasoconstrictor, não é comum, mas a gente vai ter que conversar. Então, a droga, vou passar mais um para a gente enfatizar isso legal, quando eu coloco a droga anestésica, o vasoconstrictor e, claro, outras substâncias, tá? O líquido, o cloreto de sódio, tá? E as outras substâncias dentro do tubete anestésico, eu formo uma solução. Então, ó, uma solução ideal, eu tenho que entender que ela é composta de alguma droga, vamos tentar discutir, normalmente de algum vaso, e aí no Brasil e também existem 5, adrenalina, fenilefrina, levonorefrina, noradrenalina, felipressina. Claro que eu coloco uma sexta opção aqui, porque a gente pode querer, ou talvez querer não seja a melhor palavra, mas a gente pode precisar, numa determinada situação, de não poder usar vasoconstrictor e ter que usar uma solução anestésica sem vaso. E aí entra um segundo nome importante que a gente vai falar hoje, uma terminologia. Uma solução anestésica pura, tá? O nome talvez soe estranho, mas esse é o nome que a gente usa em português. Uma solução anestésica pura é uma solução anestésica sem vasoconstrictor. E no final, a gente vai discutir tubete, claro, a hora de falar super bem do tubete de vidro, né, de cristal, e falar muito mal do tubete de plástico. Mas vamos ser práticos. Eu tenho essas 5 drogas para escolher, eu tenho esses 5 vasos para escolher, ou não escolher nenhum deles, e
não usar nenhum, eu tenho esses dois tipos de tubete para escolher. O que eu levo em consideração? O que um pode ter de melhor do que o outro para eu escolher? Então, eu costumo dizer que o que você vai escolher numa solução anestésica, que vai levar você a escolher a solução anestésica A, B, C, D, é o início de ação dessa droga, o tempo de duração dessa droga, dessa solução, perdão, vamos repetir, o início de ação dessa solução, que é diferente do início de ação da droga, a duração dessa solução, a potência dessa solução, a toxicidade dessa solução e o custo dessa solução. Então, a hora que a gente entender as diferenças principais entre as drogas em vermelho, entre os vasos constrictores em roxo, entre os tubetes e cinza, e conseguir brincar com esses 5 tópicos, início de ação, duração, potência, toxicidade e custo, a gente acaba tendo as principais, não existe uma resposta única, é essa a solução, mas quais são as principais soluções anestésicas que a gente deve usar em odontologia, tá bom? Então, vamos lá. Então, coisas que a gente vai ver, não se preocupem nesse momento com esses vídeos vão voltar, alguns com maior importância, outros com menor importância, mas ao longo do nosso bate-papo, mas só para a gente entender, tá? Esse senhor que está aparecendo aí em alguns vídeos, para quem não conhece, esse é o professor Stanley Malamed, né? Acho que às vezes eu brinco que você pode nunca ter visto a foto do Malamed na vida, né? Tá aparecendo de novo aqui, mas certamente o livro dele todo mundo já usou em algum momento da vida para estudar anestesiologia. Tá? Então, esses vídeos, tá, são vinculados ao livro do Malamed e a gente tem, na verdade, alguns objetivos. Estudar como o anestésico funciona. Para quem assistiu a aula que a gente colocou no canal da Certa Odontologia semana passada sobre controle de dor inflamatória, como controlar a dor e a inflamação em odontologia, essa primeira parte, como o anestésico funciona, já está até explicada. A gente vai ver de novo. Mas depois que a gente entender como o anestésico funciona, vamos conversar sobre as principais drogas anestésicas. E aí repara que a pergunta 3 que eu faço para vocês aqui, que é meio que um roteiro da aula, a pergunta 3 não é uma pergunta, já é, na verdade, uma afirmação. Eu não estou perguntando será que a articaína é melhor? O que já está colocado ali é a articaína é melhor. Por quê? O que ela é melhor? E aí, nossa última parte hoje, penúltima, né, antes de brigar pelos tubetes anestésicos, é a hora de brigar pelo vasoconstrictor. Mostrar como o vasoconstrictor ele é importante para a gente em odontologia. Então, vamos partir aqui desses pontos. Então, quando a gente olha esse vídeo, perdão, passei 2, deixa eu voltar aqui rapidamente, a gente tem um vídeo bastante interessante, que talvez tenha que ver ele algumas vezes, tá? Onde a gente vai tentar entender como é que a anestesia funciona. Então, ó, eu tenho um estímulo nervoso doloroso que vai do dente até o córtex cerebral, onde ele é interpretado. Isso a gente conversou bastante na aula de controle de dor inflamatório, tá? Sensibilização, transmissão e interpretação, tá? Não vou voltar a discutir cada tópico desse. E a gente sabe que o anestésico trabalha na transmissão, tá? Ele não trabalha na sensibilização, impedindo a sensibilização dos nociceptores, ele não trabalha impedindo a interpretação, ele trabalha na transmissão. Por quê? Ele impede a despolarização. Então, se o anestésico impede a despolarização, vamos vir para o desenho do lado direito, onde eu entendo de maneira bem simplista, mas suficiente, que a despolarização acontece da seguinte maneira. Eu tenho, primeiro desenho aqui de cima, eu tenho um axônio em repouso. Quando eu tenho um axônio em repouso, eu tenho um predomínio de sódio fora, um predomínio de potássio dentro. Comparativamente, eu tenho mais cargas positivas fora do que dentro. Então, seria o normal que, para tentar fazer o equilíbrio, tá? O normal seria que o sódio entrasse. Acredite, o mais importante nesses 3 desenhos é a gente entender o tamanho da seta, o calibre dessa seta verde. Tá? Então, o que aqui está mostrando é que o sódio até tende a entrar, ele até entra, mas ele entra em pequena quantidade, porque assim a gente sabe, para ele entrar, ele tem que entrar pela bomba de sódio e potássio, e isso gasta energia. E aí, quando eu tenho um estímulo, a entrada de sódio aumenta, inicialmente de maneira lenta, tá? Depois de maneira rápida, e ocorre a despolarização, e aí a transmissão nervosa. Então, de maneira bem simples, mas bem suficiente para a gente, a culpa da transmissão nervosa é da despolarização. E a culpa da despolarização, tá, é uma culpa que acontece pela entrada de sódio. Então,
Se eu consigo impedir que o sódio entre, eu impeço a despolarização. E se eu impeço a despolarização, eu impeço a transmissão nervosa e, na teoria, eu impeço a dor. Então, ótimo. A gente já sabe, olha só esse vídeo, que o anestésico trabalha impedindo a entrada do sódio. Então, olha que vídeo interessante que a gente vai ter que ver algumas vezes para a gente conseguir entender, já que é um vídeo muito pequeno. Eu preciso entender que eu tenho, olha aqui o meu mouse, eu tenho dentro de um axônio, vamos botar o vídeo de novo, tá? Dentro de um axônio aqui embaixo, fora de um axônio aqui dentro. Eu tenho a membrana de um axônio cheia de fosfolipídio e com uma bomba de sódio e potássio. Eu tenho em amarelo o sódio entrando. Esqueçam o azulzinho, vamos ver o azulzinho já já. Vamos voltar o vídeo. Eu tenho a bomba de sódio e potássio. Claro que eu tenho várias. Esse desenho aqui de baixo mostra isso bem pra gente. Então, ó, mostrando o sódio entrando. Só que aí eu tenho esse azulzinho, que é o anestésico local, que ele, ó, tampona, olha essa palavra aqui, ó, tampona a bomba de sódio e potássio, impedindo que o anestésico entre. Só que eu tenho que entender, última vez desse vídeo, uma coisa importante. Esse anestésico para tamponar a bomba de sódio e potássio, olha o que ele tem que fazer. Ele tem que atravessar os lipídios e ele vai entrar na bomba de sódio e potássio de dentro para fora. Olha essa seta aqui embaixo, como demonstra isso. Então, o meu anestésico ele tem que ser capaz de atravessar a barreira lipídica. E atravessar a barreira lipídica do axônio, olha o que a gente está vendo agora, ó, ter essa facilidade significa ser lipossolúvel. E quanto mais lipossolúvel o meu anestésico for, maior facilidade ele vai ter nisso. E, claro, provavelmente eu vou ter uma anestesia mais eficiente, mais potente. E já começo a adiantar que esse é o verdadeiro pulo do gato da articaína. Tá? Mas vamos mais um pouquinho. O que a gente precisa entender, para entender como o anestésico local funciona, quando a gente lê esse título em azul, dá até um susto, dá um nervoso, fala assim, nossa, eu vou ter que estudar uma coisa chamada farmacocinética, tá? E, na verdade, gente, farmacocinética é bem fácil da gente entender o que é. Cinética é o movimento. Então, farmacocinética é eu entender o movimento que um medicamento, que uma droga faz no meu corpo, desde que ela entra até que ela sai. E aí, a gente precisa entender também um assunto que foi discutido na hora de controle de dor inflamatória, no vídeo passado, por isso que eu acho interessante, quem puder, antes de assistir esse vídeo até o final, que não tenha assistido o outro, assistir o outro primeiro, apesar de serem assuntos diferentes, um é controle de dor e o outro é anestésico local, eles têm muita coisa relacionada. Então, o que eu gosto sempre de mostrar? Entender que quando eu tomo um remédio, não importa que essa foto aqui da direita está mostrando uma administração de um medicamento via oral e aqui está mostrando um medicamento injetável. O que eu estou vendo aqui, nessas duas fotos, é que esse anestésico ele vai ser administrado e eu sei que ele vai ser eliminado. Eliminado pela urina, então ele vai ter que chegar no meu rim. Então o meu anestésico vai fazer um caminho no meu corpo. Esse, por exemplo, vamos dar um exemplo, esse anti-inflamatório aqui que está sendo tomado, tá? Ele também vai fazer um caminho no meu corpo. E esse caminho que eles percorrem, literalmente, desde que eles entram até que eles saem, é o que a gente chama de farmacocinética, movimento de uma droga no corpo. Então, apesar da aula ser de anestésicos locais, vamos entender de maneira bem resumida, mas que funciona bem para a gente, a farmacocinética de um anestésico. E aí, quando eu uso essa aula, quando eu dou essas aulas nos cursos da Certo, eu falo, por exemplo, imagina que eu tome, só para a gente simplificar, esqueça o anestésico local agora. Imagina que eu tome, por exemplo, um anti-inflamatório aqui, por via oral, porque eu estou com, por exemplo, dor nas costas. Pronto, então eu sei que o medicamento vai entrar pela minha boca, ele vai sair pela urina, mas ele vai ter que agir na minha coluna. Então, o que acontece? Tá? E nessa hora é uma hora que na aula a gente discute bastante, eu brinco. Normalmente eu desenho isso no quadro ou projeto num slide da aula, mas não um projeto como está esse aqui, não. Um projeto, o slide todo pronto. Eu geralmente projeto a primeira palavra, o primeiro desenho, que é administração, e projeto o último, que é eliminação. E falo, gente, ó, eu estou contando o começo do caminho e o final do caminho. Coloquem para mim, e esses 4 desenhos aqui não existem, coloque para mim o caminho que ele percorre, e até brinco em aula dizendo assim, para facilitar para vocês, eu vou dizer o seguinte,
Todas as palavras que vocês vão chegar escrever aqui no meio, que vão falar para eu escrever aqui no meio, são palavras que estão significando movimento, todas elas vão terminar em ão. E aí a gente acaba tendo uma discussão bem mais legal, menos decoreba da situação. Tá? Mas numa videoaula, já achei melhor botar o desenho direto e entender. Então, vamos lá, vamos entender. Isso não é o anestésico local. Eu tomei o medicamento via oral, por exemplo. Esse medicamento, de acordo por ele ser líquido, forma sólida, comprimido, draja, ele vai chegar ou no estômago ou no intestino, depende do que for, ele vai ser quebrado. Então, aqui eu não coloquei a palavra degradação, que vem antes, tá? E ele vai ser degradado, vai haver a degradação desse medicamento, e ele vai entrar na corrente sanguínea. Esse movimento de entrada do medicamento na corrente sanguínea se chama absorção, tá? Então, a absorção é o movimento, tá? Beleza. Depois que esse medicamento entrou na corrente sanguínea, então imagina, ele entrou na corrente sanguínea lá no meu estômago, lá no meu intestino, dependendo de onde foi a degradação. Mas lembra que eu estou com dor nas costas e eu acabei de tomar um anti-inflamatório. Só que, como eu digo muitas vezes em aula, eu tomei porque eu estou com dor nas costas, mas eu também nem me liguei que eu estou, por exemplo, com uma unha do pé encravada, inflamada. E aí, a hora que esse medicamento entrou na minha corrente sanguínea, ele vai se distribuir pelo meu corpo. Ele vai chegar na minha coluna? Vai, mas ele também vai chegar na minha unha que está inflamada. Tá? E aí, quando chegar, ou seja, ele vai se distribuir. Então, nós temos o fenômeno de distribuição, o medicamento se espalhando pelo corpo. E aí ele vai chegar na coluna, vai chegar no meu dedão do pé e ele vai agir. Tá? Agir, só para a gente não ter uma ideia errada no slide, a parte que ele está agindo, na realidade, não se chama farmacocinética. O momento que o medicamento está agindo se chama farmacodinâmica. Então, a gente está vendo uma cascata da inflamação aqui de maneira bem simplista, tá? Que foi o que a gente discutiu na videoaula passada sobre controle de dor inflamatória. Mas não importa, ele agiu. Depois, ele vai ser metabolizado, a grande maioria dos medicamentos no fígado, e vai ser excretado a maioria dos medicamentos pelo rim. Então, para a gente não perder muito tempo, o que é importante nesse slide? Essas duas palavras aqui. A absorção, que é o movimento de entrada de um fármaco na corrente sanguínea, e ação. Então, o que está escrito aqui, importantíssimo para a gente. Primeiro, a absorção, ela vem antes da ação. Então, teoricamente, quanto maior a absorção de um fármaco, maior tende a ser a sua ação, obviamente respeitando dose tóxica. Eu não estou dizendo que quanto maior, melhor é, usando o quanto você quiser. Não, mas respeitando a dose do fabricante, respeitando o intervalo entre as doses que o fabricante preconiza, você tende a ter uma grande absorção e, portanto, uma grande ação. E outra coisa importante, quanto mais tempo esse medicamento ficar na corrente sanguínea, tá? E isso se chama meia-vida, como todo mundo sabe, mais tempo ele vai atuar. Um parêntese extremamente importante para o que eu estou falando agora. Eu estou dizendo que quanto mais tempo ele ficar na meia-vida, ficar no meu organismo, ou seja, quanto maior for a meia-vida dele, mais tempo ele vai atuar. Eu não estou dizendo que quanto maior a meia-vida dele, melhor ele é. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se um medicamento ficar bastante tempo na minha corrente sanguínea, ou seja, sendo eliminado lentamente, tá? Ele vai atuar durante mais tempo. Então, a ideia é bem clara. Quanto maior a absorção, isso para qualquer medicamento, quanto maior a absorção, maior a ação, quanto maior a meia-vida, maior o tempo de ação. E aí vamos para o anestésico. Gente, o anestésico é totalmente diferente. Porque você acabou de administrar um anestésico, tá? E você jogou, imagina que você vai fazer, por exemplo, um alveolar inferior. Acho que é um bom exemplo para a gente. Você joga o anestésico, teoricamente, você não quer nem acertar um vaso, nem acertar um nervo. Isso a gente discute muito em técnica anestésica. Tá? Eu, na aula de técnica anestésica, eu digo para vocês bem claro, tá? Que nunca se pode esquecer numa técnica anestésica que o anestésico, que a solução anestésica respeita a lei mais importante da nossa vida, que é a lei da gravidade. Então, a gente tem que sempre jogar o anestésico mais alto do que a gente quer que ele chegue para a gravidade, jogar ele para baixo e espalhar. Tá? Claro que no alveolar inferior isso é tranquilo, né? Mas eu tenho essa preocupação de lembrar que tem que jogar o anestésico um pouco afastado dos nervos, né? Porque você não quer acertar o vaso, você não quer acertar o nervo. Tanto que eu brinco, mais uma vez, não é o foco falar de técnica, mas só para a gente entender, quem já teve aula comigo descrevendo técnica anestésica, por exemplo,
mentoniana ou infraorbitária, vamos pensar na infraorbitária, eu resumo a técnica, antes de explicá-la detalhadamente, eu resumo a técnica da seguinte maneira. Gente, técnica infraorbitária, resumo da técnica. Primeiro passo, ache o forame infraorbitário. Segundo passo, fuja do forame infraorbitário. Porque eu não quero acertar o forame. Eu não quero ter uma parestesia, por uma anestesia intraneural. Eu não quero ter uma reação tóxica por uma anestesia intravascular. Então, quando eu faço um alveolar inferior e eu jogo meu anestésico mais alto, eu estou jogando ele fora do vaso, fora do nervo. Eu estou jogando ele no líquido intersticial. E aí, gente, qual é o problema de eu jogar ele no líquido intersticial? Seria um problema? E aí eu falo, e parece muitas vezes que é brincadeira, mas não é? Seria um problema se o meu anestésico não soubesse nadar. Renato, o anestésico souber nadar, o que é isso? Gente, saber nadar em farmacologia se chama ser hidrossolúvel. É por isso que toda solução anestésica tem que ser hidrossolúvel. É por isso que a benzocaína, que a tetracaína, que a própria cocaína não são anestésicos injetáveis. Independente da toxicidade, não são anestésicos injetáveis, só são usados como anestésico tópico, porque são pouco hidrossolúveis. Mas lido, prilo, MEP, BUP e ART são bastante hidrossolúveis. Então você joga o anestésico mais alto, ele vai descendo e ele vai chegar próximo ao nervo alveolar inferior, próximo à artéria alveolar inferior, próximo à veia alveolar inferior. E aí a briga fica desigual. Por quê? Começa a briga. Que briga é essa? Começa a briga dos vasos da região tentando puxar o anestésico, e a gente sabe que isso se chama absorção, e a briga dos nervos tentando captar o anestésico. Então começa, na aula eu costumo dizer que isso é uma briga como se você estivesse numa sala. Você joga uma sujeira numa sala e você tem dois grandes aspiradores de pó puxando para ver quem puxa mais. Só que o primeiro aspirador, ele é muito maior, tem uma boca muito maior, ele é muito mais potente. Esse aspirador são os vasos. O outro aspirador é um aspirador menor, menos potente, né, por causa da bainha de melina, que são os nervos. Então, quando você joga o anestésico, parte do anestésico vai ser absorvido pela corrente sanguínea, parte do anestésico vai ser captado pelos nervos. A maior parte, sem dúvida nenhuma, vai cair na corrente sanguínea. Tá? E aí, só que eu sei que, diferente do que eu vi na medicação anterior, o anestésico não vai ter distribuição, porque ele vai atuar ali. Vai atuar ali aonde? Dentro do vaso? Não, ele vai atuar ali dentro do nervo. Então, olha o que acontece. O anestésico que entrou no vaso, ele não serve para nada, a não ser para causar reação tóxica ao anestésico local, que a gente daqui a pouco vai discutir um pouquinho mais. Então, o único anestésico que vai atuar é aquele que entrou no nervo, que lembra, já é uma quantidade menor. E aí o que é interessante? Esse anestésico que entrou no vaso, tá? Ele vai seguir o caminho normal para ser metabolizado e eliminado. E olha que eu quero que vocês olhem agora não para as setas do desenho, mas para o meu mouse. E o anestésico que eu administrei, olha o meu mouse, que foi captado, que bloqueou a bomba de sódio e potássio. Apesar dessa seta estar aqui, na verdade, como é que ele vai sair da minha boca e chegar no meu fígado? Ele vai entrar, olha o meu mouse, ele vai entrar num vaso e vir para cá. O que significa, eu não estou falando de uma anestesia intravascular, o que significa que todo anestésico vai entrar em algum momento na corrente sanguínea. Tá? Eu não estou falando, logicamente, se eu fizesse uma anestesia intravascular, ele entraria todo. Eu teria uma grande toxicidade, mas o que a gente está falando agora, eu teria zero de efeito anestésico. Então, todo anestésico, que eu não fiz uma anestesia intravascular, ou ele vai para o vaso antes de passar pelo nervo, ou ele vai para o vaso depois de passar pelo nervo. Independente se é antes ou depois, o que eu tenho que botar na cabeça é anestésico no vaso sanguíneo não anestesia ninguém. Ou ele já anestesiou, se ele passou pelo nervo primeiro, ou ele não vai anestesiar. Então, olha a diferença. Assim como no anterior, eu vou pintar as palavras-chave: absorção e ação. Só que agora é diferente. Olha que diferenças importantes. No slide anterior, quanto maior a absorção, maior a ação. Aqui não. Quanto maior a captação, maior a ação. No slide anterior, quanto maior a absorção, melhor era. Aqui, quanto mais anestésico entra no meu vaso,
mais toxicidade eu tenho. Menos anestesia eu tenho e mais toxicidade eu tenho. Então, diferente do anterior, a hora que o meu anestésico entrar na corrente sanguínea, eu quero que ele seja eliminado o mais rápido possível. E isso se chama meia-vida. Ou seja, eu quero que ele tenha a menor meia-vida possível. Tá bom? Então, resumindo, isso é que a gente viu até agora, tá? Olha o que eu quero fazer. Para eu tornar a minha solução anestésico boa, eu gostaria de 3 coisas. Aumentar a captação. Será que existe como aumentar a captação? Será que eu posso fazer alguma coisa para o meu anestésico entrar mais fácil no nervo? Segundo, tudo bem que a primeira e a segunda frase, a primeira e a segunda pergunta que estão aqui, elas se completam. Tá? Só que na primeira eu estou perguntando como aumentar a captação. E na segunda, como diminuir a absorção. Eu sei que elas são coisas proporcionalmente diretas. Então, a hora que eu aumentar uma, eu aumento a outra, eu diminuo a outra sem nenhum problema. Tá? Então, o que eu preciso entender é que elas trabalham de maneira proporcionalmente indiretas. Tá? Então, vamos entender o seguinte: o que eu quero nesse momento é entender como aumentar a captação trabalhando no nervo. Como diminuir a absorção trabalhando no vaso. E como diminuir a toxicidade pelo tempo de permanência, ou seja, como diminuir a toxicidade através, talvez, de uma diminuição da meia-vida do meu medicamento. Ótimo. Visto isso, vamos passar mais um pouquinho, tá? E aí vai ser muito fácil a gente entender, vou botar logo o slide inteiro, mostrando para a gente o seguinte. Captação, tá? Tem tudo a ver com nervo, tem tudo a ver com a escolha da droga. A absorção tem tudo a ver com vaso, tem tudo a ver com a utilização de vasoconstrictor. Então, o que esse desenho está mostrando, não se desespere, a gente vai começar a ver isso agora em mais detalhes, se eu quero melhorar a captação, eu tenho que usar drogas anestésicas que entrem mais fácil no nervo. Opa, entrar no nervo, nervo é lipídio, bainha de lipídio. Então, aumentar a captação é através do uso de drogas mais lipossolúveis. Quanto maior a lipossolubilidade, maior vai ser a potência. Diminuir a absorção significa diminuir o calibre de vasos. E aí, claro, ponto para o vasoconstrictor. Diminuir a toxicidade significa diminuir a quantidade de anestesia que entra no vaso, sim, através de um vasoconstrictor, mas a hora que o meu anestésico entrou no vaso, eu gostaria que ele fosse eliminado o mais rápido possível. Ou seja, ter uma meia-vida menor. Então, olha como isso já resume quase tudo que a gente vai estudar agora para frente. A minha solução anestésica ideal, ela deveria ser composta por uma droga bastante lipossolúvel, por um vasoconstrictor seguro, mas bastante potente, e por uma solução anestésica de meia-vida curta para ser eliminada mais rapidamente. Gente, esse é o segredo. Se você entende, vamos esquecer financeiro, se você entende que a sua busca é sempre por uma droga mais lipossolúvel possível, é sempre por usar soluções com vasoconstrictor para diminuir o calibre dos vasos e diminuir a absorção. Tá? Logicamente, a gente vai falar do lado ruim do vasoconstrictor. A gente está falando agora do lado bom da anestesia. E a hora que a solução anestésica entrou no meu vaso, eu sei que toda solução anestésica vai entrar num vaso, tá? Diretamente ou depois de passar pelo nervo, que pelo menos ela fique no vaso o menor tempo possível, e a gente sabe que isso é meia-vida, tá? Então, vamos falar de droga. Não estou preocupado com esse vídeo do Malamed. Isso é bem, o vídeo vai falar de cada droga separada. Eu posso resumir esse vídeo da seguinte maneira. Repara que nesse momento eu tirei daquele nosso slide do comecinho, eu tirei a palavra custo. Tá? Daqui a pouco a gente fala disso. Então a ideia é bem clara. Se eu tenho essas 5, talvez 6, a gente falar um pouquinho drogas para escolher, o que elas podem ter de melhor? Início de ação, potência, duração, toxicidade. Quando eu passo o próximo slide, dá até uma tristeza, porque aparece um montão de palavra. Não se preocupe, já já a gente cai isso aqui para metade. Como é que a gente cai para metade? Fácil. Tá? O início de ação, a potência, a duração e a toxicidade são determinados por vários fatores da droga. Repara, mais uma vez, nós estamos estudando droga, não solução ainda. Quer ver como é que a gente joga esse slide para metade rapidamente? Com isso aqui, ó, o que vai aparecer agora. O que esse slide está mostrando?
que, apesar do início de ação ser determinado pelo pKa e a hidrossolubilidade da droga, no fundo, gente, quem determina se uma droga vai ter início de ação rápido ou demorado é o vasoconstrictor. Apesar da duração ser relacionada ao tempo de ligação com proteína e ação vasodilatadora, acredite, se eu usar as drogas com vasoconstrictor bom, elas vão ter durações parecidas. Então, o que eu estou vendo agora, já que ele está falando só de droga, é que, na verdade, e esse é o ponto mais importante, eu só tenho que pensar em potência e duração. Então, a minha ideia é como que eu escolho a droga anestésica, não a solução, a droga anestésica ideal, de acordo com a potência e com a toxicidade. Então, quando eu falo de potência, primeiro, a primeira palavra que aparece aqui em potência é ótima. Quanto mais lipossolúvel, mais ela vai conseguir ter facilidade de entrar no axônio, mais potente ela vai ser. E essa ação vasodilatadora, gente, isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender. Toda droga, não solução, toda droga anestésica é vasodilatadora. Isso é fato. A única que não é a cocaína que a gente não está usando. Então, entenda o seguinte, se eu anestesiar qualquer paciente com uma solução anestésica pura, ou seja, sem vasoconstrictor, o que vai acontecer com os vasos da região? Eles vão dilatar. Se eles vão dilatar, eu vou ter uma anestesia mais fraca, eu vou ter uma anestesia mais tóxica. Então, apesar de toda a droga anestésica ser muito vasodilatadora, a hora que eu junto essa droga com vasodilatador, com vasoconstrictor, perdão, isso acabou. Então, isso aqui resume para mim o seguinte, de maneira bem simplista, mas bem clara, se eu quero ter uma droga bem potente, eu tenho que buscar uma droga lipossolúvel. Se eu quero ter uma droga anestésica pouco tóxica, eu tenho que usar uma droga que tenha uma metabolização rápida para ter uma meia-vida plasmática interessante, pequena, menor. E isso, gente, nós conversamos isso na aula de controle de dor inflamatória. Esse binômio que está escrito em verde aí é o que mais se discute em farmacologia. Tá? A busca da farmacologia, dos pesquisadores, é sempre tentar arrumar drogas o mais potentes possíveis com a menor toxicidade possível. Na maioria das vezes, o aumento da potência está relacionado ao aumento da toxicidade. Não é comum em analgésicos, em anti-inflamatórios, em antibióticos, você ter medicamentos extremamente potentes, mas com pouca toxicidade. E eu brinco, mas é verdade para a gente falar da articaína. E se alguém consegue criar uma droga mais potente do que as concorrentes, menos tóxica? Isso é possível? Em anestésico é. Das que a gente tem no Brasil, a droga mais potente é a articaína, junto com a BUP, mas são as duas mais potentes. Tá? Vamos esquecer a BUP. Então, vamos usar a BUP como exemplo. A BUP ela é muito mais potente do que a MEP, do que a Lido e do que a Prilo. Mas ela é muito mais tóxica do que a MEP, do que a Lido e do que a Prilo. Então, ser 3, 4 vezes mais potente, mas ser 3, 4 vezes mais tóxica, não acrescenta em nada. Agora, a articaína, aí sim, olha esse slide, vamos jogar a câmera para cá, falando da articaína, como a articaína ela é mais depois a gente vê o vídeo de baixo, como a articaína é 4 vezes, em média, mais lipossolúvel do que Lido, do que Prilo, do que MEP, ela é muito mais potente do que as outras. Só que o pulo do gato, a diferença da articaína está aqui. Ó. Quando eu injeto uma droga, vamos ver esse vídeo de novo. Quando eu injeto uma droga amida, qualquer que não seja articaína, eu injetei, lembra, parte dela vai para o nervo, parte vai para o vaso, e a parte que vai para o vaso, ela vai ser metabolizada onde? Esquece a articaína. Ela vai ser metabolizada no fígado. Então, olha o que vai acontecer. Você injetou, ela vai se espalhar, tá? Vai passar por todo o sistema, vai chegar no coração, tá? Ela vai entrar em veia, em artéria, ela vai chegar no fígado para ser metabolizada. Essa é a farmacocinética. Então, para a maioria das drogas, ela só vai começar a metabolização quando ela chegar no fígado. Aqui, ó, está chegando agora. Só aqui que ela vai sofrer metabolização. A articaína não. A articaína é a única droga do tipo amida que ela já começa a ser metabolizada assim que ela entra na corrente sanguínea. Porque ela tem dupla metabolização. Ela tem metabolização plasmática e hepática. Então, enquanto, por exemplo, MEP, Lido e Prilo tem meia-vida variando de 90 a 110 minutos, 1h30, 1h50,
Enquanto a BUP, por que a BUP é muito tóxica? Enquanto a BUP tem uma meia-vida plasmática aí de 160 minutos, a articaína tem uma meia-vida plasmática de 40 minutos. Menos da metade do que a droga de menor meia-vida plasmática. Então, significa que a articaína, o fato dela ser lipossolúvel, faz com que ela entre um pouquinho mais no vaso. Um pouquinho mais no nervo, perdão. Tá? Portanto, torna ela mais potente. E o outro lado dela, que talvez seja o grande diferencial dela, é que, tudo bem, parte dela entrou no nervo, mas uma parte dela, uma grande parte dela, vai continuar entrando no vaso. E ao entrar no vaso, eu quero que ela seja eliminada, metabolizada, excretada o mais rápido possível. E como ela tem dupla metabolização, isso acontece de maneira bem legal. Tá? Então, não tenho dúvida que a articaína, no final a gente vai falar até de outras opções, mas a articaína é a nossa primeira opção disparada em odontologia. Tá? E aí, quando eu falo de vasoconstrictor, esse videozinho do Malamed tem uma coisa só que eu não concordo. Ele bota por que usar vasoconstrictor, mas olha os dois vídeos que ele vai colocar aqui, as duas imagens. Ele coloca você injetando anestésico, deixa eu passar aqui. Ele coloca você injetando anestésico puro, vamos voltar. Você jogando anestésico puro numa área, tá? Olha o anestésico puro e dizendo, com anestésico puro nada acontece com vaso. Olha, ele está mostrando o vaso do mesmo calibre. E aí ele diz que você vai ter uma anestesia pouco profunda, de curta duração, vai ter toxicidade elevada. E se você jogar com vasoconstrictor, olha o que ele te mostra, que o calibre dos vasos diminui. Esse segundo vídeo, vamos dizer esse que a gente viu agora, esquece tudo que está aparecendo escrito agora, não é importante. Esse segundo vídeo, beleza. Se eu jogo uma solução anestésica com vasoconstrictor, o calibre do vaso diminui. Mas se eu jogo uma solução anestésica pura, eu não concordo que aconteça o que está ali, que nada vai acontecer. Porque toda droga anestésica ela é vasodilatadora. Então, aquele vaso que eu joguei uma solução anestésica de MEP vacaína pura, aqueles vasos da região vão dilatar. Tá? Vão dilatar, não vão dilatar absurdamente, mas eles vão dilatar, eles vão ficar do tamanho normal. Tá? Então, a ideia é bem clara. A pergunta que eu faço, é uma hora aqui em aula, talvez a discussão fique bem legal, é que eu uso essa questão múltipla escolha aqui, e eu brinco na aula dizendo o seguinte, ó, vou usar essas múltiplas escolhas para fazer duas perguntas. Vou usar as mesmas opções de múltiplas escolhas para duas perguntas. Primeira pergunta, por que por que não? Vamos esquecer a pergunta ali. Primeira pergunta é, qual a consequência de utilizarmos vasoconstrictor no tubete anestésico? E aí eu peço para cada um na sala responder A, B, C, D ou E e vou anotando no quadro o que cada um está falando. E aí quando acaba de anotar, eu digo, gente, essa pergunta que eu fiz para vocês é a múltipla escolha dos sonhos. Por quê? Quando eu pergunto qual a consequência de utilizar vasoconstrictor, tá? E digo que essa múltipla escolha dos sonhos, o que é uma múltipla escolha dos sonhos? Que qualquer alternativa esteja certa. E aí tá. Ao usar vasoconstrictor, eu aumento a potência? Sim. Eu aumento a duração? Sim. Eu diminuo a dose? Sim. Eu diminuo o sangramento? Perfeito. Eu diminuo a toxicidade. Isso tudo é verdade. Só que, na realidade, a pergunta que eu quero fazer é um pouco diferente. Não é qual a consequência de utilizar vasoconstrictor. A pergunta que eu quero fazer é para que existe vasoconstrictor no tubete anestésico? E aí, gente, não é uma múltipla escolha que tenha várias opções, não. Ela só tem um. O que acontece ao usar vasoconstrictor? Acontece as 5 coisas. Mas qual é o motivo que obriga ele a estar lá? É letra E. Não tem a menor dúvida. Porque o vasoconstrictor está no tubete para tornar o nosso tubete anestésico seguro. Não é confortável. Então, eu falo isso muito com os alunos de cirurgia oral, né? Os cursos dá certo de cirurgia oral e de implante. Hoje eu não trabalho mais em faculdade, em graduação. Mas em pós-graduação, eu digo, tudo bem que para gente que faz cirurgia oral, para gente que faz siso, por exemplo, usar uma solução anestésica sem vaso, tá? Significaria ter um anestésico extremamente fraco, durando muito pouco, eu provavelmente teria que usar uma dose muito grande e eu teria um sangramento muito complicado. Mas eu não posso pensar que o vasoconstrictor está lá para isso. Porque a analogia que eu faço, imagina que você trabalha com odontopediatria, tá? Que você tem uma criança cooperadora, que você vai fazer uma anestesia para fazer, sei lá, uma obturação no molar descido. O que eu imagino? Que uma resina, uma obturação que seja no molar descido, que vai levar 20, 30, 40 minutos para fazer,
você não precisa de uma anestesia potente, tá? Você não precisa de uma anestesia duradoura, você vai trabalhar com uma dose total muito pequena e, claro, você está mexendo em dente, não tem nenhum problema de sangramento. Então, se o motivo do vasoconstrictor não fosse a letra E, eu poderia dizer, então, em cirurgia, beleza, usa vasoconstrictor para aumentar a potência, aumentar a duração, diminuir a dose, diminuir o sangramento. Mas quem estiver trabalhando com dentística, com pediatria, com procedimentos que não têm sangramento, não são procedimentos cirúrgicos, com procedimentos de baixa duração, de baixa demanda anestésica, usa anestésico sem vaso. E, na verdade, não. Quem mais precisa de anestésico com vaso, certamente são as crianças, porque a reação tóxica, ela depende do peso da pessoa. Ela é dose droga dependente. Então, quanto mais leve a pessoa for, teoricamente, maior é a chance dela ter uma reação tóxica. Então, a palavra-chave, a gente poderia passar a tarde inteira conversando de vasoconstrictor, mas a palavra-chave de vasoconstrictor, é engraçado que essa frase que eu escrevo aqui para vasoconstrictor, eu vou escrevo uma igualzinha quando a gente estiver falando de sedação. Assim como eu digo que vasoconstrictor não é conforto, vasoconstrictor é segurança, eu digo que sedação não é conforto, sedação é segurança. Então, o mesmo raciocínio. Para que eu uso vasoconstrictor? Para minha anestesia ficar melhor? Não, para minha anestesia ficar segura. Para que eu uso sedação? Para o meu paciente não ficar com medo? Não, para o meu paciente não passar mal. Tá? Então, essa é a ideia bem clara de como o vasoconstrictor é importante. Tá? Poderíamos passar horas discutindo vasoconstrictor, mas como eu quero fazer uma videoaula um pouquinho mais curto, eu queria só mostrar para vocês o seguinte. Por que não usar, que não está nesse quadro, a feliprecina? Porque a feliprecina ela é simplesmente um vasoconstrictor venoso. Tá? A feliprecina, que na verdade é uma substância produzida no laboratório, mas análogo ao hormônio antidiurético, ADH, que é um hormônio do nosso corpo, a vasopressina, ele só faz constricção venosa. Então, ele não tem nenhuma ação sobre artérias. Então, para mim, infelizmente, né, feliprecina é muito mais barato do que os outros vasoconstrictores, então ele é o mais usado no Brasil. Tá? Claro que existe, daria um outro assunto, um outro dia de aula para a gente conversar. Renato, e aqueles pacientes que não podem usar vasoconstrictor adrenérgico, que são as 4 drogas que estão nesse quadro. E quando eu tenho que usar uma quantidade pequena, tá? E se o paciente tem hipertireoidismo? Então, não é o que a gente está discutindo nesse vídeo, nós estamos tentando falar mais de pacientes saudáveis nesse momento, mas entender que não é, eu não posso usar adrenalina, noradrenalina, levodoidrefina e fenilefrina à vontade, a quantidade que eu quiser em qualquer paciente. Claro que existem pacientes que a quantidade que eu posso usar é mais do que suficiente, tem pacientes que eu gostaria de usar uma quantidade um pouquinho maior e tem pacientes, muito poucos, mas tem pacientes que eu não posso utilizar. Tá? Isso a gente vai conversar ainda dentro do canal Dá Certo. A gente está gravando, estou gravando uma série de vídeos do SOS Odonto, né, do meu livro de emergências médicas, e no capítulo, a gente está dividindo em partes, e na última parte, na parte 5, já está no nosso canal até a parte 2, mas na parte 5 a gente vai falar de reações adversas às drogas, reações tóxicas e reações alérgicas. A gente vai abordar muito isso nesse momento. Mas aqui, entender, feliprecina não. E acho que para quem trabalha com cirurgia, a noradrenalina também não. Porque a noradrenalina ela faz uma vasoconstricção muito, muito severa no local que você injetou para ajudar na hemostasia. E essa vasoconstricção severa, sem uma vasodilatação rebote, tá? De maneira bem simplista, enquanto a primeira, a terceira e a quarta droga inicialmente atuam sobre os receptores alfa, causando vasoconstricção. Mas depois de algumas horas elas atuam no receptor beta, causando vasodilatação, eu tenho, no momento da cirurgia, a hemostasia que eu preciso, mas daqui a 4, 5, 6, 7 horas, eu tenho o chamado efeito rebote. Então, essa droga passa a causar uma vasodilatação. Claro que isso pode significar um sangramentozinho pós-operatório tardio no paciente, mas nada grave, tá? Nada que não seja facilmente controlável. E aí, se eu tenho mais sangue chegando na região, eu costumo dizer que na cirurgia oral diminui a minha chance de uma alveolite. E na implantodontia, que são as únicas duas coisas que eu faço na vida, na implantodontia, todo mundo sabe, chegando mais sangue, eu tenho uma maior chance de sucesso na ossa-integração. A noradrenalina, não. Então, eu costumo dizer que se você não trabalhar com cirurgia, não for abrir retalho, não anestesiar palato de rotina, a noradrenalina é um vasoconstrictor como outro qualquer.
Mas para anestesia de palato, por causa de necrose, por ela ser uma vasoconstrictor muito severo, e em cirurgias, né, onde você tem manipulação e você quer o sangramento pós-operatório para você ter reparação tecidual, eu não usaria, tá, a noradrenalina. Por isso que eu tenho a seta vermelha piscando para a noradrenalina, dizendo não use, e a adrenalina, por já ser usada há tanto tempo no mercado, é a nossa escolha. Tá? Bom, então repara, estamos na nossa reta final, estamos a menos de 5 minutos de acabar o nosso vídeo, onde a gente chegou à conclusão de que qual a droga anestésica melhor? Nenhuma dúvida que a articaína é a melhor opção, tá? Eu considero, eu não tenho a menor dúvida para qualquer um que a articaína é a melhor opção, potência versus toxicidade, e que a bupivacaína era a pior opção, potência versus toxicidade. Por que eu não indico a prilocaína? Tá? Não é o problema da gestante, gestante ela não pode ser usada por causa de uma difícil, improvável, mas uma possibilidade de meta-hemoglobinemia, mas eu acho que de todas as drogas no Brasil, a prilocaína ela é a menos potente. Tá? E não é menos tóxica do que a lido e que a MEP. Então, por isso que eu tiro a prilocaína da nossa lista. Lido e MEP são drogas muito parecidas, tá? Do ponto de vista de potência. Mas como a lido, em ambiente hospitalar, ela é usada para tratar arritmia cardíaca, não tem nenhum trabalho mostrando que a quantidade de lidocaína que a gente usa inibe uma arritmia ou trata uma arritmia cardíaca. Mas a gente sabe que um paciente nosso pode ter uma arritmia cardíaca. Então, eu prefiro usar a lidocaína, tá? Mais uma vez, do ponto de vista de potência, lido e MEP são muito parecidas. Mas eu ainda prefiro colocar a lido como segunda opção e a MEP como terceira. Na prática, o que eu estou mostrando para vocês que é o que o próximo slide vai mostrar, articaína, disparada a primeira escolha, lido e MEP são escolhas interessantes, prilocaína e bupivacaína, na minha opinião, não são escolhas. Assim como, quando eu falo de vasoconstrictor, a adrenalina é disparada a nossa melhor escolha, levonorepinefrina e fenilefrina são drogas possíveis de serem usadas, drogas que funcionam bem. Evitar a felipressina por um problema sistêmico, se ela é uma droga que só diminui calibre de veias, tá? Ela não é uma droga boa em evitar toxicidade de anestésico. Então, a felipressina é evitada por não ser um vasoconstrictor seguro, tá? Quer dizer, é engraçado porque a felipressina, é engraçado quando a gente coloca isso no vídeo, a felipressina é segura, mas quando eu uso uma droga tóxica, uma articaína, nem existe, mas uma articaína com uma felipressina, uma bupivacaína com uma felipressina, tá? O calibre das artérias ia aumentar tanto que eu teria uma reação tóxica. Então, não é que a felipressina seja tóxica. O grande papel do vasoconstrictor é diminuir a toxicidade da solução, ou seja, tirar a toxicidade da droga. E a adrenalina faz isso brilhantemente. A felipressina não. E a noradrenalina eu não indico, não por problemas sistêmicos, mas pelo problema local de necrose e revascularização. E o tubete, a gente sabe, daria um outro assunto, a gente também conversa isso na quinta parte de emergências médicas, quando fala de reações alérgicas, todo tubete anestésico de plástico vendido no mundo, ele tem que ter o metilparabeno para evitar a proliferação bacteriana. Estou falando de maneira bem resumida para não alongar demais essa videoaula. Tá? Então, pouquíssimos países fazem tubete de plástico ainda, mas quem faz tubete plástico, já que o tubete de plástico, o vedamento dele é pior do que o de vidro, tubete de plástico tem que ter metilparabeno e todo mundo sabe que o metilparabeno é uma droga com potencial alérgico bem elevado. Então, a grande diferença do tubete de plástico do tubete de vidro é a reação alérgica. Muita gente fala assim, o tubete de plástico é pior para eu ver se eu estou tendo um vaso, se eu tenho refluxo ou aspiração. Isso é verdade. O tubete de plástico é um pouquinho mais chato de desinfectar, limpar ele. É verdade. O tubete de plástico eu tenho que fazer mais força para injetar, então a anestesia incomoda um pouquinho mais o paciente. Gente, isso tudo é verdade. Mas o grande objetivo de você não usar tubete de plástico não é não ter uma anestesia que doa, não é ter mais facilidade de ver refluxo, não é conseguir desinfectar o tubete. O grande objetivo de você usar tubete de vidro é você não ter o metilparabeno. Então, repara que, diferente das drogas e dos vasos, eu não coloquei uma opção, primeira opção, segunda. Eu acho que o tubete de vidro hoje é a nossa única opção. E aí, nosso último slide, não tem jeito,
acaba, pensando em anestésicos fabricados no Brasil, acaba quase sendo um resumo de DFL, né? Porque é a única que fabrica tubete de plástico, de vidro no Brasil, de cristal no Brasil, mas entender. Antigamente esse meu slide vinha assim, a coluna da esquerda vinha procedimentos cirúrgicos e procedimentos clínicos. Hoje eu mudei, tá? Às vezes, anestesiar um dente para fazer endo tem mais demanda anestésica do que anestesiar uma extração de dente. Então, hoje eu mudei, apesar de eu só trabalhar com cirurgia, eu mudei a primeira coluna, vamos dizer assim, que eu falava procedimentos cirúrgicos e que eu falava procedimentos clínicos, agora eu falo em procedimentos de alta demanda anestésica, endo, cirurgias maiores, não tenha dúvida, a nossa solução anestésica é articaína a 4% com adrenalina 1 para 100 mil em tubete de cristal. Em procedimentos de menor demanda, que pode até ser uma cirurgia, uma extração, eu estou falando de minha primeira opção, lidocaína com adrenalina 1 para 100 mil, tá? E não vejo, não é a que eu uso, mas não vejo grande mal em mepvacaína com adrenalina 1 para 100 mil, tá? E nas pouquíssimas situações, que a gente não descreveu detalhadamente por questão para não ficar grande demais o vídeo, mas nas pouquíssimas situações que você tem que usar uma solução anestésica sem vaso, tá? A gente tem que usar uma solução, tem que usar droga anestésica. As pouquíssimas vezes que eu vou usar uma solução anestésica pura, eu tenho que usar a droga anestésica menos vasodilatadora que existe. E aí não tem dúvida que é a mefloquine. Eu sempre digo que alguns podem não concordar com a primeira coluna, acho difícil, podem não concordar com a segunda coluna, mas a terceira não tem dúvida. Se você tiver que usar um anestésico sem vaso, esse anestésico tem que ser a mepvacaína, tá bom? Deixa eu interromper aqui. Bacana. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês nessa aula, tá? Ainda teremos outras aulas na sequência de terapêutica para a gente conversar de antibióticos, de drogas sedativas, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui, tá? E aguardo vocês sempre visitando o canal da Certa Odontologia e tirando as dúvidas com todo mundo, tá bom, gente? Uma boa tarde para todo mundo.